Graça e paz, meus irmãos. Aqui é o irmão José Alves Rocha, tá? Que tem um canal no YouTube que é Vivendo com as Profecias. Hoje eu vou lançar mais um vídeo, tá? Onde fala da predestinação. Isso é um terror aos pastores, porque eles não gostam de pregar esse termo da predestinação, que até mesmo limita, tá, o poder deles sobre os membros da igreja. Tá? Então, eles acham que o membro fica muito ousado por ter uma certeza da salvação. Então, eu vou passar aqui um vídeo, tá? E depois eu concluo essa mensagem. Muita gente rejeita a doutrina da predestinação, mas ela é bíblica, ela é de Deus. Eu acredito que uma boa parte das pessoas que rejeitam essa doutrina o fazem por não a entenderem corretamente. Então, curte, se inscreve, porque você foi destinado a assistir esse vídeo e dar um like neste vídeo. Então, bora lá. A primeira coisa a ser dita é que a predestinação é bíblica. Em Efésios 1:4, Paulo diz assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em Romanos 9, Paulo trata também da eleição e de uma maneira muito explícita. Deus escolheu quem seria salvo antes do nascimento de cada um, diz Paulo. E um dos exemplos que Paulo dá para mostrar isso, para provar isso, acerca da eleição, é Jacó e Esaú. Ele diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. E Paulo continua dizendo que Deus fará o seguinte: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ou seja, não depende da vontade humana, de quem quer, ou do esforço humano, quem corre, mas exclusivamente da misericórdia divina. Ok. Aleluias. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, me coloco aqui na tua santa e gloriosa presença, para poder, Senhor, eu trazer esta mensagem. Não deixe que eu fale, ó Pai, da minha carne, mas que tu use o teu Espírito que está dentro de mim, Pai, para que aqueles meus ouvintes que estão me ouvindo, meus telespectadores que estão me assistindo, neste momento, ó Pai, eu não falo aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que tu tem para ensinar a cada um deles. A predestinação, ela existe, ela está na Bíblia, desde de Gênesis, Apocalipse, desde de Gênesis, Apocalipse, você encontra a predestinação. Então as pessoas não gostam de pregar sobre predestinação por aquilo, por limitar o poder sobre os membros, por pensar que os membros, sabendo que eles têm uma certeza da sua salvação, eles esvaziam a igreja. Mas isso é a realidade da palavra de Deus. Não podemos rasgar a Bíblia. Amém, irmãos? No livro de Romanos 8, 29 a 30, porque os que antes conheceu, também os predestinou, para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Só que esta passagem glorificou é lá em cima, depois da obra de Deus, tá, irmão? É a conclusão da obra de Deus. É a consumação da obra de Deus, tá? Quem foi este que ele conheceu antes da fundação do mundo? Deixa eu explicar para vocês. O termo conheceu, aí os irmãos vão dizer, como que Deus conheceu? Sendo que ele é onipresente, onisciente e onipotente. Esses que Deus conheceu foi aqueles ao qual obedeceu. O termo conheceu é obedeceu, porque Deus sabe todas as coisas. Aqueles espíritos que foram obedientes à sua doutrina e à sua palavra,
Esses é o que obedeceram, inclusive Cristo. Colossenses 1,16 fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, não é aquele que ele conheceu. Ele criou todas as coisas, né? A palavra potestade e dominação são poderes, tá? Tanto os poderes do mal como do bem, tá? Como vocês estão debaixo de uma autoridade, de uma ordenança de um juiz, ou numa empresa que vocês estão trabalhando e tem um limite, então vocês estão debaixo de uma autoridade, debaixo de uma potestade, tá? Debaixo de uma potestade. Tá? Ezequiel 28,16. Então, Satanás, esse anjo que era Satanás, que se rebeliou contra Deus, tá? Então, aqueles que não deixaram ser levado pelo comércio de Satanás, tá? Então, Deus reformou essa terra e trouxe ele para este mundo, tá? Ezequiel 28,16. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu exterior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanando fora do monte de Deus. Comércio, concorrência, rivalidade e fofoca. Isso que significa a palavra comércio. Comércio. Isaías 14, 13 e 14. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. E subirei acima das mais alta nuvem, exaltarei e serei semelhante ao Altíssimo. Então, a soberba, a rivalidade, a concorrência, isso que é comércio, que fez ele se exaltar e dizer: eu subirei ao céu, arriba das estrelas, arriba da mais alta nuvens. Quando ele cita as estrelas, está falando dos anjos, tá? Não é estrela física, está falando dos anjos. E acima da mais alta nuvem colocarei o meu trono, tá? E serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante a Deus. Então, o que acontece? Deus, vendo na sua soberania o propósito de Satanás, ele diz no versículo 15: contudo será levado ao inferno mais profundo do abismo. Tá? Porque lá no céu, no mundo sobrenatural, houve uma contenda. Teve uma contenda, tá? Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, misericórdia, que engana todo o mundo, e ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram com ele. Então, todos aqueles anjos que não obedeceram a Deus, não escutaram a Deus, que deram ouvido a Satanás. Por isso, o plano de Deus deste mundo natural é purificar as mentes que foram contaminadas. Você está vendo aqui que o diabo, eles têm uma mente, eles têm uma consciência. Os anjos têm uma consciência, os espíritos têm consciência. Então, por isso, o propósito de Deus hoje é purificar neste mundo natural a consciência. Isso é uma espécie de punição. Que até aqueles que obedeceram e ouviram, Deus diz: eles também estão contaminados. Deus sabe todas as coisas e o plano dele ninguém altera, tá? Mas ele fez isso, porque a gente tem que sofrer para poder pagar.
Isso é Deus. Então, ele fez que trouxesse a este mundo natural para poder se revestir de carne, nascendo de Adão e Eva, para poder aqui agora ter uma purificação pelo sofrimento, que carne é sofrimento. Carne é sofrimento. Então, pelo sofrimento, ser purificado. Amém. Então, ele joga no abismo. Aí o Salmo 104:6 diz que ele pega o abismo e cobre com as águas. Com as águas. Salmos, vou anotando, tá, irmãos? Salmo 104:6, ele pega o abismo e cobre com as águas. Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, por cima das águas. Então agora, tá Satanás e seus anjos, você viu aqui que ele trouxe os seus anjos com ele, lançado no abismo, e o abismo coberto com as águas. Entenderam o mistério, irmão? Tá? Então, tá Deus por cima, Satanás no fundo no inferno, que é sepultura, ainda coberto com as águas. E ainda por cima das águas o Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Aleluia. Mas o Salmo 38:7 fala assim: e quando as estrelas da alva juntamente alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Escuta aqui, meu irmão. Salmo 38, 138, tá? É Salmo 138, e o versículo 7. Deixa eu fazer uma correção aqui. É Jó, irmão. Jó 38 mesmo, tá? Jó 38 e o versículo 7. Eu coloquei aqui Salmo, mas está errado. É Jó 38:7. E quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, o coração de Deus não suportou. Que enquanto um está lançado no abismo, coberto com as águas, os outros que obedeceram, inclusive Cristo, está aqui, é Espírito também, assim como nós, ele estava lá cantando, rejubilando, junto, estrelas, que quer dizer anjos, tá? Para cada um tem um limite, tem um que fazer, né? Tem uma hierarquia, tá? Cada um no seu lugar. Então, os anjos e os espíritos, filhos de Deus, cantavam e rejubilavam junto a Deus. E Deus vendo aquilo, Deus se alegra com a obediência, Deus se alegra, né, com os louvores, com os cânticos espirituais. Então, ele fez uma reunião, convidou os seus eleitos, tá? Os seus obedientes. Cristo foi o principal, que era o mais justo entre todos, tá? E decidiram naquele conselho, naquela reunião, a reformar a terra, tá? Vamos ver aqui o conselho. Isaías 46, 9 a 11. Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas. Olha aí, irmão, das coisas passadas. O mundo sobrenatural, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Não há um outro Deus, tá? É um Deus só. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que diga o meu conselho será firme. Olha o conselho, meus irmãos. Que diga o meu conselho, que diga o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade.
Ninguém impede aquilo que Deus quer. Você viu aqui no vídeo, no início. Que chama a ave de rapina desde o Oriente. E o homem do meu conselho, olha o conselho reunido, irmão. E o homem do meu conselho, desde a terra remota, desde a terra sobrenatural. Porque assim disse, e assim acontecerá. E eu determinei, e também o farei. Aquilo que Deus quer é projetado e é determinado. Primeiro ele projeta e depois ele faz, e ninguém impede aquilo que ele quer fazer. Neste conselho decidiram. Chamou ali todos do conselho e disse para eles: vamos fazer o mundo, reformar o mundo. Eu vou ler aqui a reforma do mundo para explicar para vocês. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, o que tem criado os céus e o Deus que formou a terra. E a fez ela, e estabeleceu, e não a criou vazia, mas a formou para que seja habitada. Você viu que o mundo, lá em Gênesis 1, 2, que a terra era sem forma e vazia, que era a terra do mundo sobrenatural, que estava submergido no fundo das águas, como Deus jogou Satanás no inferno e cobriu o abismo com as águas. E o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo por cima das águas. Entendeu o mistério? Por cima das águas. Então agora Deus começa a reformar, reforma, ele abaixa as águas, que está sobre o céu, o firmamento, e ele chama o firmamento de céu. Ele abaixa as águas que está debaixo do firmamento, da expansão, e joga para um lado. Aparece a porção seca, ele chama de terra, já estava lá, o céu também já estava lá. Entendeu o mistério, irmão? Já estava lá. Aí agora ele pega... cria os luminários, grande, o menor, um para iluminar o dia, outro à noite, as estrelas, para separação, o sol e a lua, para a estação de dia e de ano. E aí ele vem agora, reforma a terra, fazendo nascer as plantinhas, as árvores, as plantas frutíferas, que dá fruto, que dê semente. E aí ele cria os animais, os peixes, cria os répteis, os dinossauros. E ele reforma criando todas as coisas. E faz o jardim. Pega o homem, coloca no jardim. Faz a mulher, dá na mão do homem, coisa bonita e cheirosa. Tá, irmão? E ali está o projeto de Deus feito. Está o projeto de Deus feito. Então, ali está o espírito, a mulher, o casal, para que viesse ter filho, carne. Mas essa carne é para revestir o espírito. Dentro está o espírito que veio de lá, os obedientes. Ele teve que passar aqui, que esse mundo é físico. Para poder vir para esse mundo físico, tem que ser físico, não espírito. Entendeu, irmão, o mistério? O quê? Neste conselho e reunião foi decidido a reforma da terra. E depois da reforma da terra, o conselho decidiu a predestinar, sabendo que mesmo este mundo reformado ele ia ter um fim. Não sei como. Se vai sofrer uma nova reforma, essa explosão que Pedro disse. É uma nova reforma, tá? E aí o homem não vai aguentar, a carne não vai aguentar. Então vamos predestinar. Porque esse que recebeu o Espírito de Deus, que estava jubilando e cantando lá o Filho de Deus com as estrelas, de maneira nenhuma, ele vai ser destruído, jamais. Jamais. Isto é a soberania de Deus. Soberania de Deus. Tá? Efésios 1:11. E nele digo em quem também fomos feito herança,
havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o seu conselho. Olha o conselho aí, irmão. Também digo que nós somos predestinados segundo o seu conselho, o propósito do seu conselho, que ficou decidido ainda no mundo sobrenatural. No mundo sobrenatural. Que ele ia predestinar. Irmãos, lê bem a Bíblia com atenção, tá? Eu sei que vocês lêem. Alguns lê. Mas aprenda a pedir a revelação de Deus. Que a Bíblia, se você ler ela sem revelação, é um livro comum. Um livro comum. Você tinha ouvido no YouTube um cara escarnecendo uns 4 pessoas evangélicas, fazendo algumas perguntas idiota. E um dos rapazes disse: irmão, você lê a Bíblia? Lê? Claro que eu leio. Como que você lê? Como um jornal qualquer, filho do diabo. Não se lê a Bíblia como um jornal qualquer. Bíblia ela é examinada, interpretada. A Bíblia interpreta a Bíblia. É só você deixar. Não é a minha interpretação. Aquilo que eu tenho dúvida, eu vou procurar que tenha referência. Que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é eu que interpreto do jeito que eu quero. Aquilo que eu tenho dúvida, eu procuro em outros livros da Bíblia. E ela vai me mostrar, vai tirar as minhas dúvidas. Não é eu impor aquilo que eu quero. Então, no conselho, foi decidido. Aqueles espíritos que vêm revestidos de carne, ao qual Deus reformou a terra, eles vão ser predestinados. E esse propósito foi feito. Quem é o responsável? Cristo. Quem foi que Deus confiou a entregar essa obra ainda antes da fundação do mundo? Pelo amor de nós. Para que nós seja eterno. 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando nesse último tempo pelo amor de nós, Cristo. Ainda foi conhecido antes da fundação do mundo e manifestado nesses últimos tempos pelo amor de nós. Esse é o responsável pela predestinação. E todos aqueles que são predestinados são aqueles Deus manda para Jesus e ele de maneira nenhuma lançará fora. Amém, irmãos? Todos os projetos de Deus foi feito no mundo sobrenatural. Todos os projetos de Deus foram feitos no mundo sobrenatural. Salmo 139:16. Ao mundo sobrenatural, todos nós, todo o nosso destino de vida foi traçado e escrito no livro. Então, quando Deus decide por Jesus a predestinar nós, todo o nosso destino está traçado e escrito em um livro, tá? Tudo, como que eu vou vir, o que eu vou fazer, até quando que eu vou viver. Quando eu vou nascer, por exemplo, eu tenho 68 anos, nasci no ano de 1955. Deus já sabia, já estava escrito lá. O irmão José Alves Rocha, apelidado por José Raimundo. Ele vai nascer no ano de 1955. Ele vai ser um pregador da palavra de Deus, sofriante na vida de alcoolismo, mas graças a Deus que ele me tirou e me buscou.
que ele faz isso com os deles, os são predestinados. Não fica nenhum lá fora. Ele traz todos, tá? Ele permite até, mas traz. Ele vai nascer. A minha morte eu não sei, mas ele sabe. Quando que eu vou morrer e como que eu vou morrer. Ele sabe. Está tudo escrito. Ele vai vir no ano de 1955. Vai viver até tal dia, vai fazer tal, vai pregar, vai ganhar pessoas assim, vai fundar, vai ter um canal no YouTube. Graças a Deus. Deus sabe todas as coisas. Está tudo projetado, está tudo traçado, está tudo escrito. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, e os quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. O teu olho vira o meu corpo ainda sem ser formado. A palavra informe é sem ser formado. E no teu livro foram escritos toda a minha vida, a qual ia se cumprindo dia após dia. Quando nada disso aí existia. Então está tudo escrito no livro da vida. Não tem negócio do pastor chamar você para apresentar. O menino nasce, tem que apresentar na igreja. Como que vai apresentar o menino na igreja? Que Deus já está com ele, tudo escrito dele no livro. Se ele é dele ou se ele que não é dele. Os que não são de Deus também está escrito no livro. Como que o pastor vai me chamar para a igreja, vai fazer eu erguer a mão? Para eu ser salvo, eu tenho que aceitar Jesus. Isso não é prova da soberania de Jesus. Não é. Para eu ser salvo, eu tenho que aceitar Jesus, senão ele não me quer, então Jesus não é bom. Se eu tiver que aceitar ele, senão ele não me quer, se eu morrer sem aceitar, então ele não é bom. É o contrário, irmão. Ele amou. Ele me predestinou. Não foi eu que escolhi a ele, foi ele que escolheu a mim. É ele que escolhe você. Quando na tua cabeça está chegando, vê uma igreja, você quer ir para uma igreja? Ou quer ouvir alguém falar de Deus para você em qualquer lugar? Já é ele que está te levando. É ele que está te aceitando. Não é você que está aceitando a ele. Ele está te chamando, vem meu filho, você é meu. Não fica aí nessa vida desgraçada que você está vivendo, dizendo que você é o diabo, que eu te amo. Esse é Deus. Esse é Deus. Ele faz alguma coisa, qualquer sinal para lhe chamar a atenção, igual ele fez com Moisés. Um foguinho de uma ave verde, queimando. E o fogo, nem a folha se ardia, e nem o fogo apagava. A folha não ficava seca, nem o fogo apagava. Esse é Deus que chama predestinado. Não é eu que tenho que aceitar ele. Ele já me aceitou. Ele já te aceitou. Quantas pessoas estão aí com a cara cheia de cachaça, de droga? Mas ele vai buscar, irmão, se for dele. E se não for dele, pode estar dentro da igreja, vai sair. Os pecadores não ficam da congregação do justo. E nem os ímpios subsistem no juízo. Porque não são de Deus. Aquele que não é de Deus não fica. Os que não são de Deus não fica. Não é dele. Mateus 15, 13. E todas a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Não é você que tem que aceitar ele. Ele já te aceitou. Antes da fundação do mundo, tu é dele. Agora fica pastores que não têm entendimento da Bíblia. Precisa ler, entender. Dizendo que você tem que aceitar, fazer curso, ser batizado. Tomar ceia. Ser revestido do Espírito Santo. Pagar o dízimo. Fazer voto. Senão você não é de Deus. É uma vez só, irmão. Ele já fez tudo. Agora é você reconciliar, parar de praticar as mal obras e voltar a fazer as obras que você fazia como era antes. Ou que você nunca fez. Venha fazer. Venha se enturmar com o povo de Deus. Muda de opinião. Você já é recebido de Deus. Ou fica aí sofrendo. Você é de Deus. Fica aí sofrendo. Porque você quer. Deus não lhe chamou para você viver uma vida desgraçada. Sim, a gente vamos sofrer. Vamos ser purificados pelo sofrimento. Mas não morrer e ir para um inferno. Jamais. Jamais. Os escolhidos de Deus participam de inferno. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda sem formar. E no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Venha, irmãos. Teu destino está traçado. Não precisa cigano ali a tua mão, não, tá? Não precisa. Não precisa o curandeiro baixar um espírito de demônio para dizer que o que você tem que fazer. Não. Não precisa. Tá? A tua vida já foi toda traçada. Como você nascer, aonde você vai nascer, da família que você vai nascer, como que você vai viver. Já está tudo escrito em um livro. Todos os seus projetos de vida. Se você tem que ser rico, se você não vai ser rico, se você tem que ser pobre, se você vai ter uma enfermidade, já está tudo. A enfermidade você mesmo pode curar. Tá? O milagre já está em você. Deus já terminou para os seus escolhidos todas as espécies de bênçãos, tá? Espirituais. Então você pode curar. Gênesis 10, 32. Veja o mistério. A predestinação. Quando Deus dividia as nações, ainda em Gênesis, para estar de Gênesis Apocalipse, ali já está o mistério. Ele já dividia as heranças contando segundo os filhos de Israel. Segundo os filhos de Israel. E quem estava dividindo as nações eram os filhos de Noé. Nesse tempo Israel não existia. Jacó ainda não existia. Ele veio depois. Mas Deus já contava segundo o número dos filhos de Israel. Vamos ver? Gênesis 10, 32. Estes são as famílias dos filhos de Noé, segundo a sua geração, em suas nações. E deste foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Agora vê Deuteronômio 32, 8. Deuteronômio 32, 8. E quando o Altíssimo distribuía as heranças e as nações, quando dividia os filhos de Adão, um dos outros, e pôs os termos dos povos,
conforme os números dos filhos de Israel. Conforme os números dos filhos de Israel. Isso aqui está falando lá do filho de Noé. Mas Deus já recebia esse número dessas heranças divididas segundo o número de Israel, porque aquela geração de Jacó, ele já contava que era predestinado. Ou para o bem ou para o mal, como é Esaú. Mas ainda diz que não há predestinação. Isso foi projetado antes da fundação do mundo sobrenatural. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Antes do tempo dos séculos. Predestinação. E outro irmão, não foi por obra. Não foi por obra. Para você ser salvo, não precisa de fazer obra. Não precisa de ir para monte. Não precisa de fazer voto. É segundo a fé que foi implantada. Deus implanta a fé em você. Você tem uma fé que foi implantada em você. Todos os predestinados, ele tem uma fé sobrenatural. Porque pela graça são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que não se glorieie, não vem das obras. Nem de obra, e a fé foi implantada. Tito 3, 4 e 5. Mas quando aparecer a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça, que houvessemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo que está em nós. Não é pelas obras, pela regeneração e renovação feita pelo Espírito Santo. E a lavagem que já está em nós. Não é pelas obras que você é salvo. Não precisa de obra para ser salvo. Não precisa você fazer nada. Cristo já fez tudo por nós. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão, amado, do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé e verdade. Porque nós somos eleitos, desde diante da fundação do mundo. Desde o princípio. Nós já somos elegidos para a salvação. Não temos mais que fazer nada. Um grande pregador diz que a predestinação ilimita o evangelho. Quero te dizer, ó pregador, que não. Não ilimita o evangelho, não tira o evangelho, que é segundo o coração de Deus, não tira. Em primeiro lugar, hoje,
aos predestinados, o evangelho não tem mais grande importância. Você pode até me apredejar, tá, irmãos? Mas eu vou mostrar para vocês. Eu não vou rasgar a Bíblia. O evangelho não é mais de grande importância. Hebreus 8, 10 a 11. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: empurrei as minhas leis no seu coração, no seu entendimento e no seu coração. E escreverei no seu, e lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Eu vou repetir de novo. Serão por povo. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu irmão, presta atenção. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Quer aceitar a Deus? Quer aceitar a Jesus? Conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não, e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Irmãos, se você é espírito revestido de carne, Deus já escreveu as suas leis no seu entendimento e no seu coração. Não precisa ensinar, está aqui escrito: não ensinará cada um ao seu próximo e nem cada um a seu irmão. Não precisa ensinar, porque todos me conhecerão. O Espírito que está dentro dele é que leva. É que eu fico triste olhando assim as inocências do monte de irmão, acho que é Testemunha de Jeová. Eles, para obedecer, os coitadinhos, a ordenança dos seus anciões, lá, dos seus líderes, que eles não têm pastor, é dos seus líderes. Os domingos e sábados de manhã está batendo na porta de cada um, sendo xingado. 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 Eu tive esse dia conversando com um deles, até passando algumas leituras bíblicas para eles. Eles me disseram que tem casa que as mulheres ou homens pegam um pinico de xixi e jogam na cabeça deles, gente. Por que isso? Não tem precisão deles sair de manhã fazendo isso só para poder obedecer a ordenança de homem. Ordenança de homem. E não ensinará cada um ao seu irmão. Não, não é ensinar, irmão. É não ensinará ao seu irmão. Nem cada um ao seu próximo, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão através do Espírito que está dentro dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O próprio Deus manda você. Quanta falta de sabedoria. E o pior, irmãos, que você não consegue pegar um irmãozinho que está nesses salões e implantar na cabeça deles algo. Porque estão feito uma lavagem cerebral. Acha que eu, que sou filho do diabo, que estou falando isso. Não lê Bíblia. Crente não lê Bíblia.
Crente vai para o monte, paga dízimo, levanta de manhã, vai orar, que devia orar de dentro de casa, orar sim, tudo bem, mas orar, pode orar dentro do seu quarto, fechando a sua porta. Jesus ensina muito bem, quando ele está no seu aposento, feche a porta e ora a Deus de baixinho, que o Pai que vem em secreto. Mas você não consegue botar isso na cabeça dos irmãos. Quando você quiser, lá em Mateus 6, 9, quando quiser orar, entra nos seus aposentos, seu quarto, ora baixinho, que o Pai que vê em secreto te recompensará. Não tem que descer de manhã, ficar até 9, 10 horas da manhã, a casa bagunçada. O marido deitado sozinho, ou a mulher sozinha, ou a casa abandonada e os dois lá fora, orando. E quando chega o bicho pega, brigando os dois, tá? O bicho pega. É briga, é sapatada para todo lado, tá? A oração lá não resolveu o problema. E estão fazendo tudo errado. Não precisa disso. Pega a Bíblia e rasga. Deus até permite que a gente sofra, que os filhos dele sofram, que os predestinados sofram. Deus até permite. Mas não deixa lá para sempre. Não deixa. Isaías 54, 7 e 8. Isaías 54, 7 e 8. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te reconciliei. Em grande ira, escondi a minha face de ti, por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Diz o Senhor, o teu Redentor. Então, irmão, predestinados não quer dizer que é necessário ele estar dentro da casa de Deus, ou ele está na casa de Deus, dentro de uma igreja, ou ele é salvo. Pelo pequeno momento, Deus abandonou e virou o rosto. Está aí zoando no meio do mundo e é predestinado. Não é só o que está dentro da igreja que é de Deus. O mundo aí fora está cheio de predestinado. Irmãos, aqui, meu vizinho, tem um senhor, é católico, é tão santo, que eu tenho vergonha de falar com ele. Ele levanta todo dia. Ontem mesmo ele me falou para me arrumar uma pessoa para poder arrumar as torneiras da igreja católica. O jardim, tem um jardim grande em volta da igreja, ele está lá todo dia limpando, ele é aposentado, está lá todo dia limpando, está dentro de casa lendo Bíblia, a casa cheia de santos. Lendo Bíblia. Não perde uma missa. Aqui na rua você nunca viu um problema com esse homem. Está sempre falando de Deus para mim, falando do seu Jesus, de seu Deus, de seu expedito para mim, e eu ouvindo para ele. Será que esse homem é um filho do capeta? Ele só está fazendo as coisas erradas. Será que Deus é tão vigoroso assim? Ele não é amor? Que ele vai jogar essa alma no inferno só porque ele serve um Deus diferente? Não é bem assim não, irmão. Tem muita gente socada na igreja católica predestinado.
Tem muita gente dentro da macumba que Deus vai chamar e vai tirar de lá, porque é dele, é predestinado. E tem muita gente dentro da igreja que Deus vai tirar, porque não é dele. Não é predestinado, é do outro lado. Está entendendo o mistério, irmão? Os nossos pecados não tira a predestinação. Os nossos pecados, os nossos problemas cotidianos de cada dia, que acontece comigo na carne, às vezes, não tira a predestinação. Salmo 89, 28 a 34. Salmo 89, 28 a 34. A minha benignidade guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. Conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como o dia do céu. Como o dia do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos e profanarem os meus preceitos, não guardarei não guardares os meus mandamentos, então visitarei com vara e as suas transgressões e as suas iniquidades com açoite. Eu bato, eu puno, viu? Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, e nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Dos meus lábios. Mesmo que o teu filho apronte, profane, largue meus mandamentos, a minha lei, os meus preceitos, não faça nada, que eu não alterarei a palavra que sai dos meus lábios, não quebrarei os meus conceitos, ele é salvo. Sou predestinado. O pecado não tira a predestinação. Você é de Deus. Você é de Deus. Somos eleitos dele. Foi a palavra dele. Desde a fundação do mundo, que ele já falou que nós somos eleitos, que somos predestinados. E eu tenho prova disso na Bíblia. Jeremias 1,5. Antes que eu te conhecesse, antes que fosse nu, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de eu te formar no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei às nações e te dei por herança no mundo sobrenatural. Antes que eu te formasse, já te conheci. Aonde? Aonde? No mundo sobrenatural. E santificou por profeta às nações. Agora chega dentro de uma igreja lá, começa a fazer a obra, vem um pastor ou um presbítero e diz para ele: você não tem dom, você não tem chamado. Deus chama e o homem diz que ele não tem chamado. Isso acontece, mata os homens. Então, meu filho, vai fazer a obra por aí, não é dentro de quatro paredes. Sai das quatro paredes. Sai das quatro paredes. Não precisa você estar socado dentro de quatro paredes para ser santo, para ser profeta. Não precisa.
Deus te deu o ministério da reconciliação, reconciliar. É os dele, que está afastado dele. É reconciliar. Não é aceitar Jesus. Eles já são dele. É reconciliar. A palavra é reconciliar. 2 Coríntios 5, 19 e 20. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. E deu a nós o ministério da reconciliação. Da reconciliação. É reconciliar, irmão. Não precisa estar socado em quatro paredes pregando para pessoas que já é de Deus. Que já estão reconciliados. Ensinando ainda errado. Vamos sair das quatro paredes. Graças a Deus por YouTube. Porque nas igrejas não dá essa oportunidade para a gente expandir o verdadeiro evangelho para as pessoas necessitadas aí fora. Mas as pessoas de Deus vão rolando no YouTube, rolando, vai achando pregadores que diz a verdade. E eles creem na mensagem e vem, começa a praticar as primeiras obras, as obras abençoadas de Deus. Desculpa, irmãos. Gálatas 1, 15 a 16. Mas quando aproves a Deus, que deste o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seus filhos a mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Irmão, vê que Paulo, antes dele nascer, também foi chamado. E não consultou carne nem sangue. Isso é, ele tinha certeza que ele era espírito revestido de carne. Ele deixou o espírito falar alto. Não consultou carne nem sangue, que limita. A carne e o sangue limita. Por isso que ele mesmo diz ali na frente que a nossa luta é contra a carne e o sangue. Que limita. E você lembra do que Paulo praticava? Paulo perseguiu o povo de Deus. Paulo matava. Paulo foi cúmplice da predejar Estevão. Matar Estevão. Tinha assinatura lá de Saulo. Mas ele já era um separado dentro do ventre da mãe. E por que nós aprendemos os que estão lá fora? Ô irmãos, eu passei 17 anos dentro de uma igreja. De uma só. Eu tenho 5 anos que Deus me libertou. Eu ainda tenho um ministério. Mas quando uma pessoa chegava na igreja e não aceitava Jesus, não dizia que ela não ia para o inferno, não era salva. A pessoa estava na igreja, ouvindo o culto, fazia um apelo e ela baixava a cabeça e ia embora. Um dia eu perguntei a uma e o que ela me disse? Filho, por que você não aceita Jesus? Ela me disse, não, seu Zé, eu não estou preparada. Mas como você não está preparada? Eu estou desempregada, não tenho dinheiro para pagar o dízimo. Oh, Deus. Não tenho dinheiro para pagar o dízimo. 14 milhões de pessoas afastadas. 14 milhões. Quando fez esse censo? Hoje eu nem sei. De pessoas afastadas por essa situação. Não, seu Zé, eu não estou preparada. Por quê, filho? Estou desempregado, não tenho dinheiro para pagar o dízimo, eu passo vergonha. Meu Deus. Meu Deus. Paulo, irmão, ele matava os crentes, o pessoal de Deus. E ele já era escolhido de Deus.
Isso está provando que aí fora tem quantas pessoas escolhidas de Deus fazendo coisa errada. E é predestinado, predestinado. Ô irmã, você que tem o seu filho nas drogas, a sua filha talvez se prostituiu, ou também drogada, outros nos tráficos. Não desista. Não desista. Jó disse que ainda há esperança para a árvore que foi cortada, mas que as suas raízes estão na água. Pode brotar. E por que você, irmã e irmão, que está com Deus orando todos os dias pedindo a Deus, seja onde for, não tem mais esperança do seu filho? A árvore cortada? Mas que está com a raiz na água, que é tu? Que há esperança para o tronco que foi cortado, mas que as suas raízes estão na água. Ainda lançará brotos, dá fruto. Alegra, irmã. Crê no Senhor Jesus, que é salvo tu e a tua casa. Se eles for predestinado, está afastado, eles vão vir. Eles vão vir. Romanos 8, 28 a 30. Sabendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, ou que Deus amam, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Deixa ele, irmã. Sabe o que é decreto? Sabe o que é decreto? Existe as leis do meu país dadas pelos magistrados. Mas, quando eu pratico algo errado, que chega um oficial de justiça com uma intimação, é um decreto, e diz para mim comparecer no fórum tal hora, tal dia, e eu que não compareça, que eu me sinto um positivo, e ele manda a polícia vir atrás de mim. É assim que acontece. Deus começa a traçar a tua vida, tua vida, tua vida, tua vida. Tudo está dando errado, tudo está dando errado, tu está reclamando. Até que tu enxergue e vê somente Ele, Deus. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E ao que chamou, a esse também justificou. Então, ele te chama, te justifica. E você está pronto? E você está pronto, irmão? Romanos 1, 8, 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, mas livrou da lei do pecado e da morte. Aí depois que ele te justificou, nenhuma condenação há para você. Já te livrou da lei do pecado e da morte. Você é um predestinado, você não precisa de mais nada, você está livre. 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 Esse mistério da predestinação é tão grande que até os que morreram no dilúvio, ele mandou chamar. Até os que morreram no dilúvio, que era o teimoso, que não obedeceu à voz de Noé, mas era predestinado. O dilúvio veio para todos. Ele foi e resgatou.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que pecaram, a semelhança e as transgressões de Adão. De Adão até Moisés. Aí está o dilúvio no meio. Tá? O dilúvio no meio. Ele faz uma promessa a Pedro. Mateus 16, 18. Após também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou tirar todos que estão na sepultura. Inferno é sepultura. Inferno eterno é lavra de fogo e enxofre. Então eu vou à sepultura e vou tirar todos que estão lá, até os que morreram no dilúvio de Noé. Mateus 27, 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Ele foi lá e tirou na morte dele. Tirou todo do dilúvio que estava debaixo da terra. Predestinados. Ficam os que não são predestinados. Os filhos do capeta ficaram lá. Mas os predestinados, os espíritos lá diante da fundação do mundo, foram todos tirados. De lá os corpos. Efésios 1:5, e nos predestinou para filho. Versículo 11, e nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados. Romano 8:29, porque o que antes conheceu também os predestinou. Versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Como que você diz, irmão, que não há predestinação? Como que o homem abre a boca e diz que não há predestinação? Ele está negando a soberania de Cristo, a soberania de Deus. Ele diz que Deus é amor e nega a predestinação. É uma soberania do seu amor a favor dos seus eleitos, dos seus obedientes, porque Deus é justo. Justo. Ele é tão justo que ele não deixou para trás aqueles ainda que não tinham planos do dilúvio. Quando ele dividiu as nações dos filhos de Noé, já dividia segundo os números de Israel. Aqueles que são predestinados, que nem todos os israelitas são predestinados. Os que pertencem a Isaac, mas os que são de Esaú, não. Amém, irmãos? Eu encerro aqui o mistério da predestinação. Aqueles que têm dúvida, eu citei versículo por versículo, tire a sua dúvida e que Deus abençoe a cada um. Dê like no meu canal, irmãos. Faz favor. Assine para que eu some o número exato, para que meu canal não seja tirado do ar. Amém, irmão? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.